alimentícias não convencionais, as punks, aquelas que nós não consumimos como forma de alimento simplesmente por falta de costume ou de conhecimento. Sabe as plantas que chamamos de mato, ervas daninhas ou invasoras por crescerem espontaneamente junto com plantas que são cultivadas? Elas podem sim ser comestíveis, mas muitas vezes são jogadas fora. Mas o que aconteceu com grande parte delas, que antigamente eram consumidas pelos nossos antepassados e com o passar das décadas foram deixadas de lado? O Meu Ambiente de hoje mostra qual a importância das punks e de que forma elas podem voltar a fazer parte do prato do brasileiro. Azedinha, capuchinha ou mastruço, peixinho, vinagreira, muricato, ora pronobis, taioba. Essas e tantas outras, com nomes esquisitos para muitos de nós, aos poucos voltam a ter a atenção, não apenas para a questão medicinal, como também para a alimentação. Tanto que alguns institutos estão empenhados em estudos sobre a importância das punks. Uma amostra do que a Embrapa está fazendo foi apresentada na 25ª edição da Hortitec em Olambra. Com esse trabalho a gente busca resgatar o conhecimento tanto de cultivo, de produção dessas plantas, como também do uso culinário, né, do valor que elas podem agregar, não só para o produtor, mas também para a alimentação. A gente tem algumas espécies que talvez as pessoas se lembrem melhor, de plantas assim, a serralha, por exemplo, é considerada uma planta daninha, uma planta invasora, mas ela é alimentícia, ela pode ser comida, né, ensalada, refogada. A gente tem a bertalha que segue nessa mesma linha, então são plantas que são muito agressivas no sentido de produzir, que elas produzem, elas se desenvolvem bem em qualquer ambiente, então as pessoas falam, isso é um mato, então eu vou arrancar e jogar fora. E na verdade está jogando uma fonte muito nutritiva de ferro, às vezes de cálcio, isso vai variar de espécie para espécie. O muricato, ela é uma solanácea, né, da mesma família do tomate, e ela também é conhecida como melão andino. É uma hortaliça fruto, né? Algumas pessoas podem achar que é uma fruta, mas é um fruto que pode ser comestível, né? O fruto pode ser comido in natura ou então usado para fazer suco. Tem até folha com gosto de peixe. Tem um gosto bem próximo, bem parecido com peixe, lembra um lambarizinho frito, né? Inclusive a textura, é pena que não dá para mostrar, mas a textura dele é bem macia, isso por conta da quantidade de óleos vegetais que ele tem na composição química. E aí ele é consumido empanado. Grande parte das punks podem ser consumidas por inteiro. São conhecidas como falsas alcaparras. As folhas e as flores têm um gosto bem picante, semelhante, parecido com o agrião. Que a flor dela é muito bonita, né? E a gente tem uma variedade de cores. Tem a laranja, que é essa, tem a amarela, tem uma cor-de-rosa, a vermelha. Então essa variedade de cores chama atenção e deixa o prato bem atrativo e bonito. E aquele chá emagrecedor que tanta gente fala, o de hibiscus, vem da vinagreira, uma planta que também serve para outras receitas. O chá ele é feito das flores, né, da parte desidratada, quando desidrata as flores, e ele é muito conhecido como chá de hibisco. E daí que pode vir a confusão em algumas pessoas, em alguns lugares, porque a gente tem aquela flor ornamental que também chama hibisco, né? Mas o chá não é daquilo? Não, o chá é da vinagreira. Flor da vinagreira. Da flor da vinagreira, dessa vinagreira que formam os capuchos, esses frutinhos, que também são utilizados no preparo de doces e geleias. E no Maranhão, onde ela é muito utilizada, eles usam as folhas para fazer o arroz de cuchá, um prato muito tradicional e conhecido lá no norte. Elas são facilmente encontradas em quintais, hortas, jardins e até mesmo nas calçadas das ruas. Mas
são conhecidas popularmente como ervas daninhas ou simplesmente mato e, por isso, acabam não sendo consumidas. Mas projetos e estudos como este devem mudar essa situação e fazer com que as punks cheguem à mesa do brasileiro. A CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, também desenvolve um trabalho de disseminação das punks através de uma horta no espaço Fazendinha Feliz em Campinas. São plantas de alto desempenho, né? Tanto no fato de elas absorverem os nutrientes, recolherem os nutrientes da terra para oferecer para as pessoas, para a alimentação humana, quanto também na parte nutricional mesmo, de composição, né? Então são plantas que se desenvolvem muito facilmente, de grande adaptação aqui no Brasil, e são chamadas não convencionais pelo fato de serem pouco conhecidas. Muitas delas, inclusive, elas brotam espontaneamente onde você vê muita secura, né? Onde uma aridez completa, e elas estão ali, porque na verdade elas foram selecionadas pela natureza para proteger a terra em situações em que a terra poderia se ver descoberta. Isso é um prejuízo para a natureza. A terra não pode ficar em contato direto com o sol, né? O sol ele tem uma ação meio esterilizante na terra, não é? Então a terra precisa estar sempre protegida. E as punks são uma proteção, inclusive, da terra. Elas têm uma capacidade de extrair da terra uma grande quantidade de nutrientes benéficos à saúde humana em situações de intempérie. A pressão da cadeia produtiva também fez com que as plantas não convencionais fossem esquecidas. Eu particularmente atribuo essa questão aí a entrada de muitas hortaliças, de muitos alimentos exóticos, inclusive de outras nações, né? Entraram aqui como sendo plantas interessantes para a cadeia produtiva das empresas de semente, das empresas de adubo, não é? Então existe um certo preconceito, eu considero assim, em relação àquilo que é valioso para nós. É típico do nosso país, da nossa região, entendeu? O alimento tradicional que era consumido pelos antepassados, né, deixaram de ser tão valorizados por causa da entrada de outras hortaliças, né, que ocuparam esse espaço. De acordo com o engenheiro, a não necessidade de insumos para a produção torna essas plantas menos interessantes para o mercado. Se você planta a vinagreira, né, você tem semente para plantar sempre. Isso é sustentabilidade. Mas, por outro lado, isso não é interessante para as empresas de sementes. E, por ser punk, também são plantas que não demandam uma adubação, um cuidado muito preciso assim. Então as empresas de adubo também não fazem muita propaganda delas, né? Para o pesquisador, é preciso que as pessoas comecem a criar a demanda no mercado para que o comércio se interesse pela venda das plantas. Você chega lá no mercado e fala assim, não tem taioba aqui na feirinha, aí o gerente do supermercado não sabe nem o que é, não é? Então, por isso que elas são não convencionais também, porque é difícil achar muda, é difícil achar sementes, né? E neste momento da volta das punks ao sistema de produção, o pequeno produtor tem um papel fundamental. O pequeno agricultor familiar, por exemplo, principalmente se ele for orgânico, se ele estiver num caminho de transição agroecológica, ele vai poder fazer um trabalho muito bonito, muito bacana com as punk, porque elas têm uma perfeita adaptação ao sistema orgânico de produção. Haja vista a pouca necessidade de insumos e de agrotóxico, nem se fala, nem se comenta em utilizá-los para as punk, né? O movimento orgânico, o movimento agroecológico também tem um papel importantíssimo, porque são pessoas conscientes que valorizam o bom alimento, que valorizam o cultivo natural das plantas, tá certo?
Então eles têm uma responsabilidade também muito grande, eles estão desenvolvendo, né, redes de troca de sementes e mudas, né, pelo Brasil afora aí, né, em todo lugar tem sempre uma feira para trocar semente, para trocar conhecimento e trocar muda. No próximo bloco, como o pequeno produtor está aderindo ao cultivo das punks. Uma horta comunitária no Parque Itajaí, em Campinas, que aderiu ao cultivo das punks em meio à diversidade de hortaliças. Aos poucos, a possibilidade de facilitar o acesso às plantas alimentícias não convencionais tem a adesão de pequenos produtores como esse. Quem explica essa ideia é o coordenador da horta, nutricionista, que faz questão de deixar um espaço para elas. Que as pessoas elas estão focadas no cultivo das convencionais. Por quê? Porque economicamente é mais viável as convencionais, pelo menos no estágio que se encontra aqui, né? Para você ter uma ideia, 1 metro quadrado de alface, por exemplo, você consegue produzir 16 pés de alface. Isso a R$2 são R$32 ao mês por metro quadrado. Enquanto as convencionais geralmente ficam longe desse resultado. Mas a gente acaba convencendo de que algumas espécies é importante manter, como a taioba, a capuchinha, o próprio Orapro nobis, e aí eles acabam aceitando. Eu estou sempre procurando conservar espécies que, pelo menos eu considero interessante. Porque se você não usa para alimentação, há quem usa para fins medicinais. E quase todas essas punks que o senhor mostrou aqui pra gente em toda a horta, quase todas elas têm essa propriedade medicinal? Todas têm. A questão é que vai diferenciar de qual o problema, né? Então você pega uma pessoa que está com deficiências nutricionais, anemia, enfim, então tem a taioba, tem o Orapro nobis. Crista de galo, em que a folha pode ser comida refogada, beldroega, caruru, serralha para salada, 2 espécies de picão. Dá para imaginar que a tiririca, esse mato tão odiado por muitos agricultores, dá para fazer até leite da raiz? Essa batatinha que fica embaixo da terra? Taioba, essa folha que parece uma couve. A batata iacom, que parece uma mandioca. A araruta, que também dá uma batata. O que é produzido aqui vai para um restaurante que inseriu as punks em seu cardápio e também para uma feira de produtos orgânicos, que ele chama de apoiadores do projeto. Essas pessoas, elas então têm interesse, elas estudam, pesquisam, então elas perguntam sobre a existência dessas plantas. E aí, no caso, havendo, a gente fornece. Mas é um volume muito pequeno. O cultivo, ele obedece, de certa forma, à lógica de mercado, né? Então, e quem estabelece essa lógica nem sempre está interessado nas punks. Mas com o tempo, isso vai chegar lá. A capuchinha é uma das mais conhecidas devido às flores e à alta gastronomia que já usa essa planta. E assim a gente vai aprendendo. Pela população em geral, elas são mais procuradas para uso como remédio, tá? Então, aquele conhecimento dos antigos como medicinal, porque elas têm também esse valor medicinal, né? Então, elas são mais procuradas por conta da questão medicinal. Mas tem muitas que as pessoas ainda precisam descobrir que dá para comer. Tem muitas que precisam. Então você pega o picão, por exemplo, picão branco, picão preto, né? A serralha, enfim, tem uma infinidade de outras plantas. Esta é a trapoeraba, usada por muitos no tratamento de retenção de líquidos.
a moringueira oleífera, planta rica em minerais. Essa é a matriz da árvore que salvou tantas vidas, usada na multimistura no combate à desnutrição. Da folha que foi feita a farinha, não disso aqui. Folha distante. Esse aqui é outro preparo. Esse é outro preparo. Acontece que a fronteira entre alimento e remédio, em termos de plantas, de alimentos, praticamente não existe. Então, é o alimento que conserva, mantém a saúde. O remédio é o alimento. Por isso, a importância desse olhar mais abrangente. Disseminar o uso das plantas, usar menos medicamentos e fazer com que essa alimentação seja utilizada na prevenção de doenças e na promoção da saúde. A sociedade tem o dever de buscar se alimentar bem, tá? Para depender menos dos postos de saúde aí. E aos poucos as punks vão ganhando espaço em vários pontos da cidade. Nós estamos aqui no Centro de Saúde do Parque Vista Alegre, onde um projeto de reeducação alimentar faz com que as plantas não convencionais cheguem à mesa dos pacientes. Aqui tem beldroega, caruru, serralha, hortelã do norte, plantadas em um local que também não é nada convencional. Há 2 anos, essa médica responsável por esse grupo de reeducação alimentar trouxe o projeto da horta para o posto de saúde e introduziu as punks no cultivo. Nós começamos aqui nesse espaço com a ideia de fazer uma horta que incrementasse a alimentação dos nossos pacientes, né? E aí no convívio com o CAT, onde nós temos uma assessoria técnica para montar esse projeto, é que nós fomos introduzidas a esse assunto. Dos objetivos da horta era justamente deslocar os pacientes dos consultórios para que eles tivessem um local em que eles pensassem mais na saúde do que na doença. No espaço, o grupo montou também uma composteira. Uma vez por semana, os pacientes adubam a terra, irrigam as plantas, fazem a plantação e o manejo das mudas. Contato com a terra, principalmente para os pacientes de saúde, com problemas de saúde mentais, né? Não só os problemas alimentares, obesidade, outras coisas. Mas existem muitos estudos mostrando que o trabalho com a terra, o simples contato com a terra, com a manutenção do espaço, tudo já é uma terapia, né? A gente chama de terroterapia. Quem faz essa terraterapia garante que o resultado é positivo. Eu já conhecia porque eu cresci em roça. Certo. A vinda para a horta só melhorou o meu aprendizado. Eu já faço uso das ervas em casa. O que você tem plantado lá? Bertalha, beldroega, caruru. Com a bertalha eu faço com frango. E ovos. Cozidos? Como que é esse negócio de... Dou um susto que nem um couve. Vou fazer um couve. Tá. E a outra também é a mesma coisa. Só que eu gosto mais da outra só no frango. Eu acho que fica mais gostoso. A médica acredita que apresentar essa nova alimentação é mais do que ensinar a plantar. É preciso que os pacientes conheçam as propriedades dessas plantas. Semanalmente, eles estudam uma que é apresentada. Aqui, o suco de abacaxi com a hortelã do norte, também chamada de hortelã gorda, malvarisco ou malvariço. Eles comem pouca variedade de alimentos. Então, uma das ideias era trabalhar isso aqui para que eles ampliassem o repertório alimentar. E as punks entram aí. Elas ampliam muito e são plantas nutritivas, de fácil cultivo, que a gente encontra em qualquer lugar, até na rua, na calçada, que todo mundo pode ter em casa e que incrementa tanto nutricionalmente como sabor dos alimentos. Essas plantas são conhecidas das pessoas mais antigas, né? Então, muitos já falam, essa aqui minha avó usava, ou minha mãe falava para eu ir colher e fazia refogado. Essa aqui a gente dava para os porcos. Porque as pessoas que acabam se envolvendo com a horta têm um histórico familiar de roça, então eles têm esse conhecimento já. Outros não, outros se surpreendem. Nossa, doutora, mas isso é de comer? Isso minha avó dava para porco. Eu falei assim, então, mas isso é nutritivo, tem cálcio, pode fazer refogado.
E a gente tenta sempre trazer algumas receitas, sucos, tortas, bolos. E para você, como foi essa experiência, né? Porque sempre a gente pensa um médico todo de branco num consultório, e você tá aqui toda paramentada para também colocar a mão na massa. A gente encara isso também como saúde, como promoção de saúde, né? Nós, funcionários públicos, nós somos educadores também, principalmente o pediatra, que sou eu. O próximo bloco, da pesquisa e das hortas, direto para a mesa do consumidor. Como fazer com que mais pessoas consumam as plantas não convencionais? Para o pesquisador da CAT, os chefes de cozinha têm um papel importante na popularização das punks. É importante que eles realmente sejam valorizados, incluídos nesse grupo de disseminadores das plantas, porque eles fazem a planta ficar gostosa e chegar na mesa do consumidor, entendeu? Então, elas são gostosas por natureza, né? Toda planta tem o seu segredo para ficar um prato agradável e assim, saboroso, né? Então os chefes de cozinha também têm esse papel, sabe? De disseminar a ideia de que punk é gostosa, é nutritiva, é saudável. A alimentação dessa planta não convencional incorporada na cozinha do dia a dia. Para mostrar que é bem mais fácil do que muita gente imagina inserir as punks na cozinha do brasileiro, a gente veio aqui conversar com a chefe Bia Zen, que vai ensinar algumas receitas. Bia, é isso mesmo? É bem facinho fazer as coisas muito simples com as punks? A gente pode inserir no arroz, no feijão, qualquer coisa que a gente trabalhe diariamente. Eu falo sempre que é importante inserir alimentação saudável em criança. Então eu dou umas camufladas, às vezes coloca num hamburguinho, numa almôndega, você vai fazer uma almôndega de carne. Sim. Beldroega, ela não tem sabor, é uma planta super rica, tem muita proteína, tem muita vitamina. E é só colocar dentro de um hamburguinho ali de carne que vai fazer uma coisinha de frango pronto. Certo. E hoje aqui, o que você vai ensinar pra gente? Eu vou fazer um tofu, é um tofu orgânico, que a gente faz aqui na casa também, com a beldroega. Vou usar uns temperinhos, eu vou usar um curry, só uns temperinhos e misturar. São receitas bem simples, bem práticas. Eu tenho que ter praticidade na minha cozinha também. Vou refogar bem pouquinho a beldroega. A gente pode colocar um tomatinho também, se quiser. Sal marinho. O tofu ele já tá assado. Eu piquei bem ele e assei. Deixei bem durinho para ele não derreter na minha receita, que eu quero pedacinhos dele. Gente, ó, para refogar a beldroega é 2 minutos. São coisas assim que... As verduras, elas são as coisas mais práticas pra gente cozinhar, porque ela é muito rápida. No lugar do tofu, pra você que tá acostumado no dia a dia, pode usar um peixe, pode usar um frango, ou até a carne vermelha mesmo, picadinha, e misturar tudo. Quando a gente faz aquele cozido com a carne picadinha, pode usar. Aí você pode colocar legumes, batata, cenoura, pode misturar. A beldroega, ela não é uma coisa que acrescenta muito sabor, então você pode colocar em qualquer lugar. Certo, mas tem a questão da proteína. É muito boa, tem muita... A que mais tem proteína aqui, que a gente vai falar, é a Ora Pronobis. Eu simplesmente coloquei ela no arroz, ó. Misturei com o arroz, o meu arroz é integral. E só piquei ela e coloquei. São folhinhas, né? E a gente pica. A Ora Pronobis são folhinhas pequenininhas. Ela tem um arbusto bem grande, que é bem espinhento. Agora eu vou passar para um viradinho de taioba. A taioba, ó, já até peguei aqui uma folha. Já é uma folha bem grandona. Ela tem Parece uma couve. Ela tem, assim, também, tipo mato. Você encontra em qualquer lugar. Ela é uma bem rica também, tem muita vitamina. E esse talo, a gente pode usar todo ele, só que com um pouco mais de cuidado. A gente tem que ferver, porque tem algumas plantas que a gente tem que saber usar, porque ela pode ser tóxica também. Então, esse talo, a gente tem que ferver com limão e depois usar. Mas pode... Mas a folha pode cortar direto. A folha a gente corta, já tá picadinho aqui. O fogo já tá pré-aquecido, eu só vou jogar ela, ó.
Vou fazer tipo uma farofinha, mas é um mexidinho, que daí ela fica mais... Posso colocar um tomatinho, posso colocar, né, um bacon, eu coloco um bacon vegetal, né? Então, assim, aí dá uma agregada. E pode colocar alho, cebola normal. Eu não uso alho e cebola aqui também no lugar. Eu uso esse tempero aqui, que também é uma punk, mas é uma punk muito menos conhecida, que chama cheiro de primavera. Ela substitui o alho e cebola. É uma planta, só que ela... Quer ver? Sente o cheiro dela. Ó, ela tem um cheiro que é parecido parece que com você cortou alho e cebola. É. E ela é uma planta, é um arbusto também, que a gente... Mas assim, só tem plantação na casa do meu irmão, na casa do meu pai, na minha, da minha... A gente vai... É uma coisa do tal, é taoísta. Coloquei o sal, vou colocar um pouquinho mais, que agora eu vou jogar já a farinha de milho. Essa farinha de milho comum, que a gente encontra no mercado, farinha de milho em flocos, e mistura. Aqui já vai sair um viradinho de taioba. Esses verdes escuros são muito importantes na nossa saúde, né? Todos eles têm muitas vitaminas, tem vitamina B do complexo B, vitamina C tem bastante. Então, assim, por exemplo, fazer um suco de Ora Pronobis com a laranja, a gente tá dando um super alimento pra gente, pra nossa criança, pra qualquer pessoa, que é rica em proteína e, assim, o sabor delas não altera qualquer outro. Então vai ficar um sabor de laranja e vai ficar rico, entendeu? Então a gente pode fazer sobremesa, pode fazer suco, pode fazer comida, pode fazer qualquer coisa com essas punks. Essas três especificamente que eu tô falando hoje, elas não têm um sabor muito forte. Tem outras, tem a mostarda, tem a Catalônia, que elas são mais fortes. Então são específicas receitas que você pode usar. Mas essas aqui são receitas simples que qualquer criança, qualquer adulto que não está acostumado come. Então é legal pesquisar sobre as plantas. Tem planta que tem algumas toxinas que a gente tem como eliminar, como o talo da taioba, que daí a gente vai fervendo e elimina, né? As punks a gente encontra muito em feiras orgânicas. Aqui em Barão a gente tem bastante feira. E tem aumentado muito o número de feiras orgânicas, né? Que tem por Campinas. Mas quem come carne também pode agregar as plantas. Pode, não deve. Todo mundo deve agregar. Eu acho o interessante do vegetariano é que ele varia a alimentação. Você não precisa ser vegetariano para variar a alimentação. O importante na nossa saúde é variar a alimentação. Então, se você come carne e peixe, você não precisa comer só isso. Se você agregar uma beldroega no seu peixe, uma taioba no seu frango, você já está agregando saúde ali, tá? Saúde para sua família, saúde para quem você está cozinhando. O prato está pronto e agora então eu vou experimentar para ver se tem todo esse sabor mesmo, né? Ó, aqui primeiro o arroz com Ora Pronobis. Ela pôs até aqui um pimentãozinho, vamos lá, com agora a farofinha. E no fim eu vou agregar tudo isso, aqui a beldroega com o tofu que a Bia fez pra gente. Igual em casa, a gente mistura tudo e vai comendo, né, gente? Bora fazer aí em casa?